Você já chegou a imaginar quantas luas existem ao redor de nosso planeta? Se você acha que só existe uma lua, é provável que você esteja errado. É isso mesmo, é muito comum ouvirmos falar que a Terra tem apenas uma lua, mas considerando que existem vários planetas com várias luas em sua órbita, eu diria que vale a pena investigar essa ideia de um segundo satélite natural da Terra um pouco mais a fundo. Desde o século XIX, houveram anúncios interessantes de alguns astrônomos, alegando terem descoberto uma nova lua orbitando a Terra, como por exemplo o astrônomo francês Frédéric Petit, que anunciou em 1846 que havia observado uma segunda lua. Sua descoberta recebeu muita atenção na época, mas foi logo desconsiderada, principalmente porque ele a colocou a uma distância de apenas 11,4 km da Terra, aproximadamente a altitude de voos de companhias aéreas comerciais. Em 1898, o cientista alemão Dr. Georg Wald afirmou ter localizado não apenas uma segunda lua, mas também um sistema de pequenas luas orbitando a Terra. No entanto, sua descoberta não pôde ser confirmada e foi amplamente considerada como falsa. Até mesmo Clyde Tombaugh, o homem que descobriu Plutão, estudou a possibilidade de uma segunda lua, mas divulgou um relatório em 1959 afirmando que não havia encontrado nada em sua busca. Com base nessas tentativas anteriores, pode parecer que a Terra realmente tem apenas uma lua. Mas se voltássemos um pouquinho no tempo, cerca de 4,5 bilhões de anos, para observar os registros da história da Terra, o que sabemos é que quando o planeta se formou ele não tinha nenhuma lua. Acredita-se que a Lua tenha se formado mais tarde devido a um grande impacto, de acordo com a hipótese do Grande Impacto, onde um protoplaneta do tamanho de Marte, apelidado de Theia, colidiu com a jovem Terra. Isso resultou na ejeção de grandes fragmentos de detritos para o espaço, que eventualmente se agruparam e formaram a nossa magnífica Lua. No entanto, alguns astrônomos especulam que pode ter havido uma lua companheira muito cedo na história da Terra. Essa ideia de uma segunda lua pode ajudar a explicar por que o lado próximo da Lua é relativamente baixo e plano, dominado por cicatrizes vulcânicas, enquanto o lado distante é montanhoso e cheio de crateras. No entanto, há outras explicações para essas observações, e a teoria de uma segunda lua ainda é hipotética. Embora as tentativas anteriores de encontrar uma segunda lua tenham sido equivocadas, não podemos descartar completamente a possibilidade de que nossa Terra já tenha tido mais de uma lua em sua longa história, pois essa é uma questão fascinante e em constante evolução na ciência. As décadas passadas viram a descoberta de outros objetos misteriosos em órbita da Terra, e em 1991, por exemplo, um pequeno objeto foi avistado, inicialmente parecendo ser um pedaço antigo do hardware da NASA, o Apollo. No entanto, uma análise mais aprofundada indicou que ele era de origem natural, esse objeto misterioso, que na época ficou conhecido como uma espécie de segunda lua da Terra, foi chamado de 1991 VG. No entanto, ele estava longe de se assemelhar à Lua com a qual estamos tão familiarizados. Na verdade, ele foi relatado como tendo apenas cerca de 10 metros de diâmetro. A característica mais intrigante do 1991 VG foi o fato de ter sido o primeiro objeto desse tipo observado a estar gravitacionalmente ligado à Terra, pelo menos por um curto período, tornando uma mini-lua. No entanto, ficou claro rapidamente que ele era uma lua temporária, já que orbitou a Terra por apenas alguns meses, se tornando um dos poucos satélites temporários já descobertos. Mas é possível que Frédéric Petit e o Dr. George Volou, que passaram anos buscando novas luas elusivas da Terra, estivessem no caminho certo e tenham descoberto luas temporárias. Essas luas temporárias são objetos que orbitam a Terra por um período limitado, e geralmente, têm órbitas altamente excêntricas, o que significa que sua ligação gravitacional com a Terra é temporária. As nuvens de poeira que se formam em torno da Terra são conhecidas como luas fantasmas ou nuvens cordais de Linsky. Elas foram relatadas pela primeira vez em 1961, quando um relatório anunciou a existência dessas nuvens de poeira que orbitavam a Terra na mesma órbita da Lua. No entanto, elas eram tão tênues que não podiam ser vistas a olho nu. Essas luas fantasmas foram assunto de controvérsia por muitos anos,
e sua existência foi debatida. Somente em 2018, elas foram oficialmente confirmadas como existentes. Essas nuvens de poeira, apesar de serem chamadas de luas fantasmas, não são luas no sentido tradicional. Elas não são objetos sólidos como a lua natural da Terra, mas sim aglomerados de partículas de poeira que ficam temporariamente presas na órbita da Terra. Eles podem ser enormes e se estendem por uma área considerável na órbita terrestre. Embora não sejam luas no sentido clássico, elas são um fenômeno interessante que adiciona a complexidade ao ambiente orbital da Terra. As luas fantasmas são formadas por partículas individuais extremamente pequenas, estimadas em apenas 1 micrômetro de diâmetro. Elas são muito difíceis de ver, mas refletem a luz do Sol, o que as faz brilhar ligeiramente. No entanto, essa luminosidade é extremamente fraca e muito difícil de detectar. Existem também outros objetos espaciais, como os quasi-satélites ou quasi-luas, que parecem orbitar a Terra, mas estão mais influenciados pela gravidade do Sol do que pela gravidade terrestre. Eles não seguem exatamente a órbita da Terra, mas têm um período orbital de aproximadamente 365 dias, o que faz com que eles pareçam estar em órbita. No entanto, eles estão predominantemente sob a influência gravitacional do Sol. Os chamados trojans também não orbitam diretamente a Terra, mas compartilham a mesma órbita, estando localizados em pontos chamados de pontos de Lagrange, que ficam à frente ou atrás da Terra na sua órbita. Esses objetos são influenciados tanto pela gravidade terrestre quanto pela gravidade do Sol. Também existem as mini-luas temporárias, que são pequenos objetos capturados temporariamente pela gravidade da Terra que eventualmente deixam a órbita terrestre. Alguns sugerem que essas mini-luas podem ser alvos para futuras missões de exploração espacial. No fim, o que se sabe é que existe apenas um satélite natural orbitando nosso planeta. Mas se do nada um outro objeto semelhante à nossa Lua começasse a orbitar a Terra, o que aconteceria? Com certeza seria catastrófico para nosso planeta, pois haveria uma mudança radical no sistema Terra-Lua, causando um impacto significativo nas forças gravitacionais que afetam a Terra. Isso poderia causar perturbações nas órbitas naturais dos satélites artificiais, incluindo satélites de comunicação e observação, assim como as marés, que são influenciadas pela Lua. Haveria muitas inundações em algumas áreas e secas em outras. E não para por aí, também haveria mudanças climáticas catastróficas, como ventos e correntes oceânicas, que podem impactar o clima regional e global. Tudo isso, é claro, afetaria e muito a vida como conhecemos na Terra, pois com as mudanças nas marés e no clima, espécies que dependem de ciclos naturais de marés podem ser drasticamente afetadas. E as coisas poderiam ficar ainda mais complicadas para nós que vivemos na Terra, pois em um sistema com duas luas, a chance de uma colisão acontecer é bem maior, o que certamente provocaria a extinção de toda a vida existente na Terra. E aí, o que você achou desse vídeo? Me conte aqui nos comentários. Muito obrigado por ficar até o fim, e até a próxima edição do canal Ciência M31.